Bom dia, amados do meu coração. Vamos aqui dar continuidade, a essas palestras que temos feito aqui ultimamente. Inclusive, essa palestra vai ser uma continuidade, um complemento da primeira palestra que eu fiz sobre Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vamos falar mais nesse sentido, de qual é o mistério por trás de você construir a sua vida ou criar, uma certa realidade, como que a gente tem que ter a consciência para atrair as coisas da nossa vida. Bom, antes de começar, eu vou recitar um mantra de proteção. A gente sempre faz isso aqui para criar a situação, a atmosfera superior, ok? Então, namastê. Namastê Narasrinhaya Praladalada Daine Hiranya Kashipu Vakshaha Shilatankana Kalaye Ito Nrisimha Parato Nrisimho Yato Yato Yamitatu Nrisimha Bair Nisriha Irdaye Nrisimho Nrisimha Madin Sharanam Prapadye Tava Karakamalavaре Nakam Adbhuta Sringam Dalita Hiranya Kashipur Tanubrigam Keshavadrita Naraharirupa Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sarvasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hari Hari Hare Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Então, na palestra passada eu falei muito sobre essa coisa de aprofundarmos a nossa percepção sobre a vida, que geralmente, voltando ao assunto, as pessoas falam: essa é a minha vida é assim, eu gostaria que a minha vida fosse de tal maneira, desejo realizar no futuro certos sonhos na minha vida. Mas essa vida, vamos fazer uma reconsideração, uma relembrança do que falamos. Essa vida que você quer ter, essa vida chamada externa, ela é apenas um reflexo da vida interna. E essa vida interna significa o espírito, aquilo que você é. Por isso o Mestre Cristo, ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É nesse ponto, nessa tecla aqui que eu bato repetidamente, para você entender que não existe uma vida externa à vida que você é. Você é a vida, entende? Nada no universo pode estar acontecendo ou se movimentando sem que você, que é a consciência vital, que percebe tudo que está por trás de todos os pensamentos, sentimentos e ações, esteja vibrando conscientemente. Logo, a vida externa, nada mais é do que o reflexo do que você está pensando, sentindo e sendo. Entende? A gente dá aquele exemplo do reflexo no espelho, Quando você vê o reflexo, ou a sua imagem no espelho, essa imagem, ela não pode fazer nada se você não se movimentar. Quando você se movimenta, a imagem faz exatamente, o reflexo daquilo que você pensou em fazer. Assim também o universo, ele nada mais é
do que uma energia neutra. O universo é uma energia de Deus, onde você está existindo para ter experiências, onde você cocria com o divino a realidade que você quiser. Por isso que nós somos chamados, né, pelo Mestre Cristo de deuses. Vós sois deuses. Ou seja, vocês têm o poder de cocriar a realidade que vocês quiserem a partir do momento que vocês se situem em vocês mesmos, na vida que vocês são. E aí o universo é o reflexo da vida que você é. É nesse sentido que você tem que estar sempre situado no espírito. O espírito que você é a verdade por trás de toda a manifestação nessa energia material, que é uma energia ilusória. Assim como o reflexo da pessoa no espelho. Essa é a situação a ser entendida. Aparentemente, parece que o reflexo é você, mas não é você. É uma manifestação reflexa daquilo que você é. Eu estou sendo repetitivo porque isso demanda uma análise, né, mais metafísica. O mundo da ilusão não significa que ele não exista, mas sim que ele é o reflexo daquilo que você é. O universo, né, o seu micro-universo, ele é uma expansão do seu eu. Pode ser uma expansão do seu eu real, quando você está situado no espírito, ou uma expansão do seu falso ego, quando você está se identificando com esse corpo biológico, com esse corpo material. Por isso que a vida em si, né, a expressão da vida que você vive, ela não é boa nem é ruim. Ela é o reflexo daquilo que você é. Se a vida está manifestando, né, a sua vida está sendo manifestada de uma forma negativa, significa duas coisas. Ou você não tem a sabedoria, né, espiritual que te ensina a manipular as energias para criar uma realidade positiva, ou você está vivendo simplesmente num contexto negativo de ser, né, aquela pessoa que é pessimista, que vê problema em tudo, que está sempre se lamentando. Ela passa a criar um universo também negativo. Tudo é criação. Estamos aqui nessa experiência humana para aprender a criar a realidade do espírito. Mas quando não estamos situados no espírito, nós criamos uma chamada, né, realidade da falsa identificação. Por isso que nas escrituras védicas chamamos isso de Maya, aquilo que aparenta, né? Maya quer dizer aquilo que parece, mas não é. Certo? Então, todo o aprendizado espiritual, principalmente do Bhagavad Gita, é nos ensinar a cocriar com Deus um mundo espiritualizado que favoreça a nossa experiência nessa forma humana, para que tenhamos essa consciência integral e perfeita daquilo que somos. De modo que o reflexo, né, do universo em que estamos, quando temos a sabedoria espiritual, ela se torna um reflexo perfeito daquilo que somos. Sede perfeito como é perfeito vosso Pai no céu, dizia, né, o Cristo. Então o Mestre Jesus, que atingiu esse estado crístico
e veio para nos dar o exemplo, né, dentro de várias afirmações onde se estabelece o eu sou, que é essa posição do estado crístico, né? Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do caminho. Assim, muitas expressões Jesus usou utilizando esse estado crístico, onde ele, em comunhão com Deus, criava o que ele queria nesse mundo material. E dentro dessa cocriação também, totalmente consciente de Deus, unida em amor e consciência, né? O Mestre Jesus e tantos outros mestres ou yogis, eles têm poderes místicos para criar o que quiser, o que é chamado, né, o milagre, milagres de cura, milagres de transmutações de elementos, milagres de levitação, de ressurreição. Vários milagres foram demonstrados pelo mestre, por exemplo, Jesus, né, que eu estou falando aqui mais numa linguagem ocidental, que tem o mestre Cristo como referência. Ele demonstrou isso, que o corpo dele era um reflexo perfeito do espírito que ele era. E dentro dessa perfeição espiritual, ele manifestava o que ele queria. Então o milagre não é um milagre assim, o milagre é para quem não tem esse conhecimento. Mas para quem está conectado com Deus, vivendo na dimensão interior, né, do espírito ou superior, ele passa a adquirir potência divina ou poderes místicos para fazer o que quiser. Nos reinos, né, superiores ao planeta Terra, nas dimensões celestiais ou astrais superiores, as pessoas têm poderes para criar, assim, pensou, a coisa acontece, né, imediatamente. Aqui não, aqui no mundo terrestre, por causa da capa física, temos um retardamento de tempo para concretizar as coisas que queremos. Porém, se a pessoa é como o Mestre Cristo e outros mestres, e tem essa conexão já com o divino, ele tem o poder de realizar milagres. Só que quando você está na dimensão divina, você passa a cocriar nesse mundo material apenas para abençoar ou fazer as outras pessoas prosperarem, né, ou dar a iluminação, ou para abençoar as pessoas. Abençoar, né, curar. As pessoas espiritualmente desenvolvidas, elas não têm essa ambição exagerada de conseguir coisas materiais, de desfrutar excessivamente do mundo material, da carne, né, do corpo material. Então, ele usa o seu poder espiritualmente. Mesmo porque, quando você está situado no espírito, em comunhão com Deus, vivendo na justiça divina, automaticamente, quando você emana um desejo, assim, com a mente purificada, você cria, através da energia material, aquilo que você deseja acontece assim imediatamente. Ou leva um tempo muito pequeno para que o seu desejo se manifeste. Então, feita, né, essas colocações, temos que entender a questão da vida. Isso é muito importante, porque as pessoas não têm essa profundidade, né? A profundidade é a coisa mais importante para as pessoas que realmente querem descobrir aquilo que é chamado, né, o mistério da vida. O mistério da vida é você, é o espírito, certo? E o mistério do espírito é o Espírito Supremo, que emana todos os espíritos, das quais
um de nós, né? Nós somos partes integrantes desse Espírito Supremo chamado Deus, que está dentro do nosso coração, mantendo tudo aquilo que estamos criando de uma forma consciente ou inconsciente. Nesse mundo, né, a maioria das pessoas está inconsciente do espírito. Pode até saber que é um espírito, que não é o corpo material, mas isso aí para a maioria das pessoas é apenas uma teoria, né? Não é algo assim que essa pessoa vive realmente, vive assim, sem perder a consciência em nenhum momento de que ela é um espírito. A maioria das pessoas pode ter a teoria, até acredita, aceita que é algo diferente do corpo material, mas vive como um corpo material. É como dei o exemplo da aula passada, o motorista esquece que é o motorista e pensa que é o carro. Ele entende que alguma coisa está dirigindo o carro, mas ele não se situa na posição do motorista para conduzir a sua vida de uma forma consciente. E aí ela se identifica com o carro, né? E pode-se dizer que o motorista está dormindo. E isso implica, né, perigos na experiência da vida. E dessa maneira, inconscientes, as pessoas passam a criar um mundo totalmente caótico. Porque se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe qual é o objetivo último da existência, você não sabe, né, qual é o seu destino. O seu destino nada mais é do que um reflexo dos seus desejos baseados em ambições, luxúria, competição, né? Ódio, situações assim que são o natural das pessoas esquecidas de Deus, sem essa relação amorosa com o divino. De modo que essas pessoas, elas não têm sabedoria, elas têm o contrário, têm ignorância. Ignorância não significa que a pessoa é burra, né? Ignorante. Ignorância significa que a pessoa ignora a sua posição espiritual e a posição divina. A pessoa ignora a vida que ela é. Que na verdade, né, quando a gente ouve, né, muito por aí que se você quer transformar o mundo, transforme-se primeiro a você mesmo. Não é isso que a gente ouve? Então você tem que primeiro encontrar a si mesmo. E daí a expressão do Cristo, né? Eu sou o caminho. O caminho que você deve seguir na sua vida é para encontrar você mesmo. Daí fazemos a pergunta quando estamos na forma humana, né? Quem sou eu? E quando você atinge aquilo que você é, de uma forma completamente consciente, lúcida, realizada, automaticamente o mundo, que nada mais é do que um reflexo, pelo menos o seu mundo é um reflexo daquilo que você é. Assim como uma sociedade ou um planeta é o reflexo de uma sociedade, de uma egrégora de pensamentos e sentimentos que criam, né, uma sociedade, um mundo. Esse mundo, né, como vemos atualmente o nosso mundo, ele é caótico, né? Ele não tem sentido, significado espiritual, que é o significado real da vida. E daí você está criando, né, o mundo está criando aquilo que se chama o mundo demoníaco, um mundo com valores degradados. A gente pode observar, né, a ação de pessoas que não têm interesse em divulgar essa sabedoria, onde você se torna o senhor da sua mente para criar a realidade aprazível, favorável para o seu desenvolvimento espiritual.
Como eu falei em aulas passadas, a mente é um instrumento que Deus te dá para produzir através dos sentidos, para projetar, né, através dos sentidos, em comunhão com a mente, isso que você está vendo aí do lado de fora, que você chama a minha vida. Certo? Mas você tem que entender aí que está o néctar, né? O suprassumo dessa aula que eu estou falando é exatamente isso, que isso aí que está do lado de fora, que você contempla com seus 5 sentidos e com a sua mente, nada mais é do que a vida reflexiva daquilo que você é. E o que você é nesse exato momento, né? Quando você pergunta, né? Quem eu sou? Quem você é? Você é o espírito ou você é o falso ego, falso identificado, né, com esse corpo material? Todos os mestres, eles vêm nos ensinar exatamente isso, que temos que nos situar no espírito, porque o espírito é uma parte integrante de Deus e ele é um servo amoroso eterno de Deus. Por isso eles falam, amai a Deus sobre todas as coisas. A nossa vida, né, real, a vida do espírito, é uma parte da vida suprema. Você só tem vida porque Deus está mantendo e fornecendo a vida para você. Não há maneira de se desligar de Deus. As pessoas, né, que estão nesse mundo material, inclusive esse mundo material, ele é criado por Deus para as pessoas que desejam viver esquecidas de Deus. É um arranjo, entende? Divino, para você se frustrar no final e ver que não há possibilidade de viver separado de Deus. De você criar um mundo de acordo com seu egoísmo, com seu capricho, e dessa forma você começa a competir com todo mundo, começa a ter opiniões próprias, rebeldes, né? E aí você fica em conflito com cada pessoa, porque cada pessoa é um mundo diferente. Cada pessoa é um reflexo daquela vida que está manifestando a sua experiência nesse mundo, que pode ser consciente ou inconsciente. Daí, né, as pessoas que estão no falso ego, elas estão sempre tentando estabelecer as suas leis próprias de como o mundo deve ser, como a política tem que ser, como a economia, os modelos, né, de existência de uma sociedade, e a vida individualizada passam a ter conotações egóicas, baseadas na ilusão, no esquecimento do espírito e de Deus. Por isso que o mundo, né, atualmente se encontra numa situação onde as pessoas, elas não vivem de fato, né, estão mortas, né, como falamos na aula passada, né, quando o Mestre Cristo falou, né, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As pessoas desse mundo, né, dizia o Mestre Jesus, elas não vivem de fato. Elas são simplesmente zumbis controladas ou manipuladas por um sistema demoníaco que estabelece os valores, né, religiosos, políticos, sociais, as leis, né, tudo assim por interesse, por lucro, por desejo de dominar, explorar a sociedade humana. E aí você entrega o poder do espírito para essas pessoas. Entrega sem saber, né? Porque você não está vivendo espiritualmente. Tão logo você entre na situação espiritual, você se afasta das más associações, se desapega do mundo material, né? Se afasta das ambições e desfrutes desnecessários do corpo material, que muitas vezes levam à loucura, à degradação,
e você se estabelece no espírito, no estado crístico, e assim você entra em intimidade com o divino em seu coração, onde você vai receber no seu plano intuitivo a possibilidade de criar a sua própria vida. De modo que esse é o segredo, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você manifestar a sua vida consciente, em amor a Deus, né, através dessa forma material. No caso aqui, agora estamos no estágio humano de vida. E no estágio humano temos que usar a nossa inteligência, que também é um corpo, né, material, sutil, nos dado por Deus, para que possamos discernir, né, é o orar e vigiar, e o tempo todo o discernimento, né, o que me é favorável para eu criar e o que não é favorável para eu manter nesse mundo. Isso significa, né, a prática espiritual. O próprio nome, né, prática espiritual, significa que você pratica o espírito que você é, observando esse mundo, testemunhando esse reflexo que tem que estar na perfeição daquilo que você é. E o que você é? Eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou um servo eterno, amoroso de Deus. E porque sou uma parte integrante do divino, né? Eu sou uma energia de Deus, eu devo manifestar minha energia em ações, sentimentos e pensamentos correlacionados ou ressonantes ao espírito que eu sou, junto com o divino que está em tudo e que está em mim também, e que está no reino de Deus. Dessa forma, né, isso que é chamado a autorrealização. Autorrealização não no sentido da teoria, como eu estou passando aqui, mas que você compreendeu que você não tem nada a ver com essa energia material, assim como uma pessoa não tem nada a ver com o reflexo do espelho, né? Mas o reflexo do espelho é inevitável porque você está em frente a ele. E aí você começa a praticar a percepção de si mesmo em frente à imagem daquilo que representa o seu mundo pessoal. E você consegue observar, quando você está situado no espírito, que cada pessoa, cada corpo material, cada estilo de vida, cada opinião, nada mais é do que um reflexo ilusório das pessoas que estão esquecidas do espírito, e outras pessoas você vai ver que é um reflexo real, consciente do espírito que está vivendo em comunhão com Deus. Por isso essas pessoas são chamadas de mestres, né? Jesus, por exemplo, Prabhupada, Buda, tantos mestres, né, esses são mais conhecidos, vieram dar esse exemplo, de demonstrar como eles manifestavam a vida deles, inclusive, né, trazendo esse conhecimento do espírito, da realização deles. Certo? Então, geralmente não é para se criar uma chamada, né, instituição ou religião em torno de um mestre. E daí você passa a adorar o mestre, ou, né, passa a idolatrar essas pessoas que vieram dar o exemplo nesse mundo. Você tem que simplesmente respeitar essas pessoas como irmãos mais velhos, que estão se sacrificando, vindo a esse mundo para passar o conhecimento e a sua energia, certo? Mas o ponto central de todo mestre é que ele, dentro da sua vida reflexiva nesse mundo material, ele é um reflexo onde você vai observar nele aquilo que você é.
aquilo que você tem que fazer. Você, por exemplo, o Mestre Jesus, ele estava manifestando o eu, o espírito, o estado crístico. E daí a insinuação desse reflexo do Mestre Jesus, né, personificando uma imagem aqui nesse plano tridimensional, nós devemos olhar para os mestres e falar, não, eu tenho que atingir esse ponto onde ele veio demonstrar a sua experiência para nós de um plano superior, enquanto eu estou aqui vivendo numa situação inferior de vida. De modo que a experiência da vida é que você se torne também um Cristo. E daí você tem que estar no estado crístico, ou estado búdico, ou em consciência de Krishna. Essa é toda a questão, para que a experiência da sua forma humana nesse universo seja um sucesso. A vitória, né, como dizia, né, eu lembrei agora do Dhammapada, acredito, é uma escritura budista que fala, né, a maior vitória não é você vencer 1000 guerreiros numa batalha, mas é você vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo significa que você venceu a sua mente, você venceu aquilo que projeta o seu mundo. E quando você está vivendo em Deus, nessa sincronia de consciência, né? A nossa consciência está integrada à consciência suprema, nesse laço amoroso, o seu mundo vai ser o reflexo espiritual e divino. Por isso as pessoas que estão nesse estado, né, de mestrado de autorrealização são pessoas completamente bem-aventuradas, estão sempre felizes, elas são sagazes, né, espiritualmente, para observar em que ponto de relevância espiritual está cada pessoa nesse mundo, e também ela pode observar o estado de ignorância de cada pessoa. Quando você se situa no espírito, você se torna uma voz, né, divina nesse mundo, para mostrar às pessoas como elas devem proceder nesse mundo para não ficarem envolvidas com esse reflexo que é uma energia, né, substancial, sustentada pelos 3 modos da natureza material. Esse conhecimento ele está muito bem explicado no capítulo 14 do Bhagavad Gita, inclusive eu já fiz a palestra, né, está na playlist lá do meu site do YouTube, se você quiser aprofundar o que é a Maya, o que é a Matrix, o que é a ilusão. Que tudo isso, né, é reflexo sustentado pelos 3 modos da natureza material. Modo da ignorância, modo da paixão e modo da bondade. Certo? Então a vida, né, que estamos falando aqui é isso, não tem a vida externa. Tem e não tem. É igual quando você, né, voltando a esse exemplo, quando você está em frente ao espelho, tem a vida, que é a imagem, a sua imagem no espelho, mas essa vida nada mais é do que você mesmo. Entende? Por isso que a gente não pode falar assim, eu desejo que minha vida seja assim, eu desejo que minha vida seja assada, de um modo ou de outro. E de repente você está formulando conceitos, né, desejos ou intenções baseadas em valores fornecidos por uma liderança, vamos dizer assim, demoníaca desse mundo que é dona de tudo, das mídias, e essas mídias criam para você uma situação falsa onde você adere e aí você passa a cocriar dentro dessa dimensão de mente, né, de uma mente de terceiros.
E o espírito, né, o espírito que está com Deus, ele é livre, ele sai do sistema, né? Por isso que a gente fala de transcendência. Transcendência significa que você transcende os modos da natureza material, você transcende Maia, e aí você age livremente nesse mundo material. Isso é o estado crístico. Você tem o poder de independência, você não depende mais de um sistema que te escraviza, que faz você seguir um tipo de rotina, né, material, que simplesmente é nascer, viver e morrer fisicamente. Não há nenhum elemento de espiritualidade. Isso não é de interesse de um sistema demoníaco que controla as pessoas. Por isso que quando o Mestre Cristo veio, e muitos mestres vieram, eles foram, né, crucificados. Eles não podiam ter voz nesse mundo, assim. Como a gente vê hoje em dia, qualquer pessoa que fala contra o sistema estabelecido ou que pretende se estabelecer, essa pessoa é tirada de campo, né? Ou morta, ou difamada, ou criam mentiras sobre as pessoas, ou criam flagrantes mentirosos para prender, assim, tudo para tirar esse espírito que está falando coisas superiores que não interessam as energias, né, dominantes de planetas como o planeta Terra, que está na terceira dimensão. Porém, isso aí está mudando, né? Está mudando. As energias das pessoas estão ascensionando, muitas pessoas estão despertando e conseguindo contemplar as mentiras, as falsidades desse sistema e dessas pessoas, né? Essas pessoas estão se revelando dentro das cocriações negativas impostas que fazem, né, que impõem à humanidade. Mas, então, a coisa da vida, né, que estávamos falando, você não tem uma vida que você quer que seja de um modo ou que seja de outro, porque não existe essa vida externa. Essa vida é só um reflexo daquilo que você está vibrando. Por isso que uma pessoa que atinge a espiritualidade, a conexão com Deus, ela vive nesse mundo, mas não se envolve, não faz parte mais de um contexto onde as pessoas estão totalmente esquecidas do divino. Daí o Mestre Cristo falar, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou aqui para passar para vocês a consciência de Deus, para ensinar a vocês a despertarem, né, a necessidade urgente de despertarem o amor para Deus, porque vocês são servos eternos do divino. Eu estou aqui apenas para ensinar isso e partirei logo, né? Partirei desse mundo, mas deixarei a minha impressão no coração de toda a humanidade. De tal modo é a impressão, né, que um iluminado deixa, que quando ele parte desse mundo, muitas pessoas se iluminam. E muitas pessoas, né, naturalmente também vão ser perseguidas pelo sistema, mas vai chegar uma hora que a luz, né, vai imperar sobre as trevas, como está acontecendo nesse momento, né, chamado de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. As coisas estão sendo reveladas nesses tempos, né? Já deu o limite de exploração do negativo sobre as pessoas. E esse mundo externo, simplesmente quando você contempla com seus olhos, né? Ouve com seus ouvidos, degusta com a sua língua, né? Cheira, né, com o seu nariz, quando você tem o tato também para perceber tudo. Dessa forma, assim, esse mundo nada mais é do que a interação dos sentidos com os objetos dos sentidos. E esses objetos dos sentidos são a criação de Deus, de acordo com o desejo de todas as pessoas. Certo? Então, você tem que compreender isso, né?
É igual quando você está sonhando. Lá no sonho também tem os sentidos astrais, e você tem um corpo astral, e você tem lá os seus desejos, as suas ambições, seus desfrutes, né, os seus medos, certo? Seus pesadelos e seus sonhos bons. Mas tudo isso está sendo criado por você mesmo através do seu corpo astral. E esse mundo físico, tudo está sendo criado por você mesmo através do seu corpo físico. Também você tem um corpo mental que atua no plano mental, onde você cria um mundo mental. Mas por trás de tudo está você. Certo? Está você, a vida. De modo que você só pode obter na sua vida reflexiva desse universo aquilo que você é. Eu sempre digo um provérbio, né? É muito interessante que vocês possam meditar profundamente nele, que vocês vão... Ele vai ser como uma síntese de tudo que eu estou falando aqui, depois de vocês compreenderem essa divagação que eu expliquei aqui, né? Então, é dito assim, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Vou repetir, você não atrai o que você quer, você atrai aquilo que você é. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, material. Por exemplo, você quer dinheiro, eu quero dinheiro. Só que você é uma pessoa que tem uma consciência de pobre. É uma pessoa que tem medo de pobreza do futuro. Você sempre tem esse sentimento de falta. Tem medo, né? Tenho medo de não ter isso, de viver na miséria, de ser um mendigo. Dessa forma, né? A sua mente é pobre. E aí você quer o dinheiro, você ambiciona o dinheiro e nunca vem o dinheiro, porque para o dinheiro vir, né, nessa condição de riqueza adquirida, né, nesse mundo, dentro daquilo que são os valores materiais que divinizam, né, o dinheiro, mas esse não é o assunto do momento. Se você não tem a consciência de rico, né, de riqueza, né, eu sou a riqueza, eu sou rico, eu sou um filho de Deus, eu sou a herança de tudo que tem nesse mundo, eu sou a abundância manifesta, eu sou a energia, né, próspera, eu sou a fartura de Deus. Mas não assim, só decretando assim. Você tem que ser isso, sentir-se rico, né? Mas a riqueza também não é só dinheiro, né? A riqueza das boas qualidades, a riqueza das boas amizades, a riqueza, né, do carinho, da devoção. E a maior de todas as riquezas que uma pessoa pode obter é a riqueza do despertar amoroso por Deus. Se você desperta o seu amor por Deus, automaticamente esse universo ele passa a te servir, né, divinamente. Porque o universo ele nada mais é do que uma energia de Deus esperando que você haja de tal maneira dentro da sua experiência humana para criar o seu espaço de realidade que você está imaginando aí com o seu pensamento, com o seu sentimento. Onde você está colocando a sua energia é o que está acontecendo, vai acontecer na sua vida. Você pensa e sente e coloca a sua intenção real, a sua energia, tudo, né, focado naquilo que você quer, para que isso possa se manifestar na sua existência chamada física. Só que para que essa manifestação aconteça de fato, ou se cristalize, você tem que estar vivendo de acordo com a verdade que você quer manifestar. O reflexo, ele só pode ser a manifestação daquilo que você é. Certo?
De modo que a gente até fala assim, aquela pessoa é ruim, mas possui muito dinheiro, mas ela tem essa consciência ambiciosa e vive isso, né? Eu sou rico, eu sou superior a todo mundo. Acaba atraindo, só que esse tipo de riqueza que você manifesta, né, que uma pessoa dessa manifesta, é uma riqueza destrutiva. É uma riqueza que vai desviar a consciência da pessoa da realidade espiritual dela. Por isso temos que querer, né, o dinheiro, a amizade, a associação, o tipo de música, assim, qualquer coisa, qualquer objeto que devemos querer, né, tem que vir associado com a nossa pretensão espiritual. Porque tudo que você desejar e manifestar nesse mundo, com desejos, né, desatinados ou irregulares, no final vai vir a morte. A morte vai tirar tudo aquilo que você, todo o seu dinheiro, sua família, suas casas, né, seus bens, seu poder, tudo isso vai ser retirado com a morte. Porque tudo isso é dentro da categoria ilusória. Temos que aprender a criar dentro da categoria real. E categoria real significa que você vive em comunhão com Deus, dia após dia. E daí o Mestre Cristo, né, representando o estado crístico, tudo isso que eu falei, sendo realmente um devoto puro de Deus nesse mundo, ele falava, né, não vos preocupeis com o amanhã, já basta a preocupação de hoje. Resolva o que você tem que resolver materialmente, porém se situe espiritualmente para que a sua vida te traga tudo de bom, abençoado, né? Daí também o Mestre Cristo falava, né? Você primeiro tem que buscar o reino de Deus, ou a justiça divina, né? Que são as leis de amor postas em ação por você na sua experiência de vida. Então, se você busca Deus em primeiro lugar, se você busca a justiça e o reino de Deus, naturalmente tudo vai ser acrescentado na sua vida. Tudo, né, vos será dado por acréscimo, né, dizia o mestre, né, os mestres, né, que sabem fazer essa magia da manipulação da vida. Fazer com que a vida externa seja a manifestação perfeita da vida espiritual. E nessa posição você está situado em felicidade, em ananda, em prazer real, em alegria, em devoção, em gratidão, em paz, né? Aquela paz que ninguém consegue entender, né? Geralmente as pessoas querem ter paz do lado de fora, mas o espírito dela, além dela ter esquecido o espírito, a vida dela internamente é um grande conflito, uma grande desarmonia. Essa pessoa está sempre manifestando sentimentos negativos, depressivos, baixos, densos. A pessoa está sempre com ódio, inveja. Então o reflexo dessa pessoa naturalmente vai ser um mundo assim degradado, né? Ela vai poder estar no paraíso, mas vai fazer da vida dela um inferno. E já um devoto, uma pessoa que compreendeu tudo isso que eu falei agora, ela se situa no espírito, e mesmo que ela esteja no inferno, ou como aqui agora na Terra, né, sob os ditames de um sistema demoníaco desespiritualizado na terceira dimensão, que pode ser considerado um tipo de inferno, a pessoa que está conectada com o divino em seu coração, vivendo em amor, naturalmente faz desse inferno um paraíso. Ela vai estar nesse mundo, mas não vai ser desse mundo, ela vai ser do mundo de Deus, seguindo a justiça divina e sempre, né, presente com o divino no coração, e isso que é chamado o reino de Deus. Primeiro vá para o reino de Deus. E daí o reflexo da sua vida, quando você estiver comungado, né, em comunhão com o divino no seu coração,
O universo, como ele é uma energia de Deus, naturalmente ele vai te dar essa abundância, principalmente de realização espiritual. O ser mais rico desse planeta é aquele que tem amor a Deus. O amor a Deus torna tudo, né, promissor, tudo favorável, tudo feliz, né? Você pode contemplar a vida assim, vivendo, né, uma vida simples com um pensamento elevado, dizia, né, o mestre Srila Prabhupada. Vida simples, né? Porque você já possui tudo. Tudo pertence a Deus, né? Vamos colocar assim. E você não possui nada. Mas porque você está com Deus, e Deus é o Pai doador, né? Deus é amor puro. Ele te dá tudo que você quer. Só que você tem que pedir a Deus as coisas de uma forma consciente e favorável à sua autorrealização espiritual. Porque daqui a pouco, né, se você está vivendo inconsciente ou simplesmente nesse sentimento de ambição, de luxúria, tudo isso vai acabar com a morte. Tudo que você adquirir, o espelho, né, vai ser quebrado, esse espelho que você manifesta essa imagem aí completamente insana, alucinada, né? Sem Deus, nosso mundo é uma fantasia, um sonho. É algo assim, totalmente irreal, né? Por isso as pessoas ficam buscando o sentido da vida e elas não compreendem que elas são a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O espírito, aquilo que você é a vida. E Deus é a vida da sua vida. Você só tem vida porque Deus é a vida suprema que manifesta vários espíritos que são vidas da vida suprema. E Deus é o espírito supremo. Ele é o energético, você é a energia. A energia serve amorosamente ao energético. Por isso, os mestres dizem, amai a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas nada mais são do que o reflexo de Deus, tanto naquilo que se chama o mundo material, como aquilo que se chama o mundo espiritual. Mundo espiritual significa que você já não está mais vivendo em ilusão, não está vivendo num reflexo pervertido que vem da sua inconsciência. Então, o mundo espiritual é o reflexo do espírito vivendo completamente consciente em amor a Deus, em completa harmonia, paz, amor, abundância, com poderes, né, inimagináveis para a nossa situação aqui no planeta Terra, que ainda estamos vivendo nessa situação meio animalizada, vamos dizer assim, instintiva, né? Aqui só pensamos, né, em comer, dormir, fazer sexo, né, reproduzir e se defender, né, ou sobreviver de alguma maneira, passando por cima dos outros, vivendo em pleno egoísmo. O meu corpo, a minha família, a minha nação, o meu planeta, assim. E nada é de ninguém. Seu corpo, o planeta Terra, todo esse universo é um empréstimo que Deus está nos dando para termos experiências, né? Tudo pertence a Deus, tudo é Deus em manifestação. E essa energia material tem essa característica de aprendermos, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, como eu devo agir para escapar desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, e voltar para o reino espiritual para viver a condição real e pura da minha vida como o espírito que eu sou. Com essas palavras aqui eu sintetizei tudo aquilo que é chamado de prática de uma vida espiritual. E você tem que acordar, despertar. Porque se você não despertar, né, e essa é o nosso serviço, né, passar essa informação, né, se você não despertar, você vai continuar dormindo, pensando que é o corpo material, desejando ilusões,
por mais bem elaborados que sejam, né, os planos das pessoas, de um futuro também que não existe, né? O futuro nada mais é do que a criação do aqui e agora. Não existe futuro, né? O que era passado também já foi futuro algum dia. E o que é futuro vai ser passado também um dia. Então existe só o eterno aqui e agora. Não vos preocupeis com amanhã. Se preocupe com o que você está fazendo agora. E agora? Você está no espírito, está começando a querer tomar uma atitude consciente de sair desse ciclo de samsara, de escapar dessa maia, dessa matrix. Apenas tem que, a cada dia, se situar em Deus, no amor a Deus, nesse desejo de elevar, né, a inteligência até o ponto espiritual. E daí, do ponto espiritual, você se conecta com o divino. E aí você vai viver a vida real, que é a sua vida. E vivendo a vida real, você vai manifestar no seu mundo particular a expressão do espírito que você é. Essa é a perfeição, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, é isso. O espírito tem que ser perfeito como é perfeito Deus, nessa consciência integrada e amorosa com o divino, e naturalmente o reflexo, né, esse corpo material também passa a ser um reflexo perfeito do espírito, onde você vai agir espiritualmente nessa condição, né, designada assim, de mestre, né? Então mestre é isso, todo mundo é um mestre, só falta manifestar o mestre, e para isso tem que se situar no espírito, no estado crístico, no estado búdico, no estado, né, da consciência de Krishna. É simples, né? Só que tem que ter boa associação, tem que estar sempre ouvindo coisas espirituais, porque a posição de um mestre é lembrar as pessoas o que elas são, porque senão elas começam a viver a vida material e já esquecem, né? Nas primeiras 3 horas já esqueceram que são espírito, mesmo depois de ouvir uma palestra dessa, e começam a interagir com o mundo material. E tudo volta de novo ao chamado, né, normal ilusório. Por isso tem que estar sempre associado e usar o ouvido, né? O ouvido é um instrumento físico mais poderoso e potente para você recobrar a sua consciência e se situar na sua posição eterna de servo amoroso de Deus. Ok? Então espero que vocês tenho apreciado essa aula, né? Essa aula é para ouvir assim umas 10 vezes e você entrar em meditação e compreender a si próprio. A partir do momento que você decide ir na direção do Espírito, Deus que está no seu coração vai te auxiliar. Deus, ele vai se revelar para você. Porém, você tem que ser o Espírito, certo? Aquilo que você é, né, é o que você vai manifestar na sua vida. Não adianta você querer manifestar uma falsa espiritualidade ou uma falsa religiosidade, se você não está vivendo no espírito. Aí é tudo teoria, é tudo, como fala, né, mimimi. Então viva no espírito, faça o serviço divino nesse mundo e se prepare para que quando chegar a hora da morte, você possa estar vibrando e sintonizado, né, perfeitamente com Deus no seu coração, para voltar para o mundo espiritual. Estamos em bons momentos para fazer isso agora que a Terra está indo para a 5ª dimensão. Ok? Então espero que vocês tenham gostado e sejam a vida da vida de Deus e façam desse mundo a vida da sua vida e seja sempre feliz, esteja em paz, cheio de bênçãos, viva em gratidão, sempre vibrando o bem para o próximo, né? O amor para o próximo e o amor para Deus. Um beijo no coração, muita luz para todos vocês. Haribo!